Olá pessoal, aqui é Nídia Bispo e estou de volta para falar de um tema que trata de reposicionamento. Isso mesmo, no último vídeo eu deixei escapar essa palavra. É uma palavra muito interessante, mas foi intencional. Hoje nós vamos meditar nessa palavra, reposicionamento. O que Deus espera de nós nesse tempo? Um exemplo clássico de reposicionamento que a Bíblia traz é a conversão do apóstolo Paulo. Sim, lá em Atos 9, fala detalhadamente de como foi o encontro dele com Jesus. Aqui só vamos dar uma pincelada, mas só para trazer à memória, o apóstolo Paulo, quando ele viu Jesus pela primeira vez, quando Jesus se revelou a ele, já Jesus ressuscitado, né, ele ficou cego e se isolou durante 3 dias. Durante esses 3 dias, o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, ele não comeu nem bebeu. Sim, ele entrou em processo. O mesmo processo que a lagarta entra antes de virar borboleta. Então, é um processo de transformação. E foi justamente nesses 3 dias que Paulo deixou de olhar, essa cegueira de Paulo permitiu que ele parasse de olhar o que estava em volta dele. Muita gente fala que essa cegueira foi por conta da claridade, da luminosidade, do brilho que tinha em Jesus. Mas, para mim, essa cegueira foi para tirar de Paulo toda a atenção que detém o seu olhar do mundo externo para colocar o foco justamente dentro dele. Bom, essa luz iluminou as trevas que estavam dentro dele. O velho homem, quem ele realmente era, coisas que talvez ele nem imaginava que ele seria capaz de fazer, foi revelado. Sim, a luz de Cristo tem esse poder de trazer à tona, de trazer ao nosso conhecimento quem nós realmente somos. E isso a princípio não é bom. Sim, nos faz sofrer, nos faz ver quem de fato nós somos. É como se colocasse um espelho, mas para vermos a nossa personalidade. E não essa matéria que se organiza, que se enfeita, né, e que mostra quem nós realmente não somos. Nós somos muito diferentes do que as pessoas veem. Pois é, mas Jesus, ele quer ter um encontro com todos nós, mas um encontro de nós aqui dentro. E essa luz que cegou Paulo fez brilhar, fez entrar, fez iluminar o que estava dentro dele. Bom, se a gente observar melhor, nós vamos ver que as riquezas da terra, elas estão aonde? Elas estão debaixo dela, né? Precisa cavar a terra para encontrar prata, ouro, pedras preciosas, metais, toda espécie de metais preciosos, né? Petróleo, tudo isso está debaixo da terra, precisa ser cavado, mexido e muitas das vezes precisamos ultrapassar as mais diversas segmentações das terras. Mas as riquezas dos céus, a Bíblia diz que está dentro do homem. Mas para ter acesso a essas riquezas, precisamos buscar bem fundo de nós, bem fundo, bem lá dentro de nós e ultrapassarmos essas trevas que tenta sufocar o tempo todo, cegar, tirar da nossa visão, do nosso conhecimento, as riquezas que o Senhor Jesus, que Deus colocou em nós quando Ele soprou a sua vida em nós. Bom, o apóstolo Paulo, ele teve esse encontro e ele conseguiu ter essa percepção dessas trevas, desse pecado, desse homem que ele era, e a partir daí ele desejou morrer. Sim, morrer. A velha criatura tinha que morrer e reviver em Cristo. Bom, o chamado de Paulo foi tão extraordinário, esse encontro, que lá em Romanos 1 nós podemos observar
que ele já se identificava de forma diferente. Bom, nós podemos ver que ele disse assim em Romanos 1: Sou Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Ou seja, depois desse encontro, depois que ele se revelou a Jesus, aquele homem que ele de fato era, e quis morrer para si, para que o novo homem vivesse, renascesse, foi revelado a ele o propósito da sua vida, da sua existência. As riquezas dos céus que estavam depositadas dentro dele foram vistas, vieram à tona, vieram ao seu conhecimento. E aí ele se reposicionou, sim, deixando de ser Saulo para ser Paulo, sabendo exatamente para qual propósito ele foi chamado, sabendo em qual tempo ele deveria atuar. E você? Você sabe quem é você em Cristo e qual é o propósito da sua vida, da sua existência e quais são as riquezas dos céus que está dentro de você? Pois é, o apóstolo Paulo, ele descobriu isso em Jesus, mas primeiro precisamos passar por esse processo. Às vezes, muitos crentes que nós vimos dentro da igreja não conseguem descobrir isso porque pulam essa etapa, porque é um processo que traz muita dor, mas é uma dor que vai nos libertar. É como a dor do parto, exatamente como a dor do parto. Nós vamos dar um parto em meios a dores, mas depois que a criança nasce, depois que nós renascemos, há uma alegria que nos invade, que nos contagia, porque nascemos em Cristo, trazendo conosco algo diferente, algo que traz alegria. E o que nós vemos em João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo teve essa libertação, ou seja, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo foi liberto de todo medo, liberto de toda carência, liberto dos fantasmas, liberto das trevas, liberto de tudo que podia ter domínio sobre ele. E a partir dessa libertação, o Senhor o posicionou. Bom, assim como ele fez com Paulo, ele também quer fazer conosco, trazendo ao nosso conhecimento o nosso propósito, a nossa missão, dando autoridade e domínio sobre todo o império das trevas, assim como diz Lucas 10,19. Paulo se encheu de autoridade, exercendo o governo primeiramente sobre si mesmo. Mas para isso, ele precisava conhecer suas debilidades, suas fraquezas. Veja o que Romanos 7, 23 e 24 diz. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, aqui é uma declaração muito nítida de que Paulo estava passando por um processo de guerra, de luta, mas ele estava dominando sobre a sua própria carne. Sempre que nós estamos debaixo dessa autoridade, reposicionado, nós dominamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós temos o domínio sobre eles. Não é mais o corpo que manda na gente, não é mais a vontade da nossa carne, das nossas emoções, que determina se vamos fazer ou não. Não. Nós, quando estamos reposicionados em Deus, nós temos governo e domínio sobre nós. E aí sim, somente assim nós exercitaremos o domínio não só sobre nós, mas sobre todo o império das trevas. Porque o Senhor Jesus, em nome dele, ele nos deu esse domínio, ele nos deu essa capacidade, essa autoridade de dominar o império das trevas. Mas veja, não conseguiremos dominar o mal,
o império das trevas, aquilo que está nas regiões celestiais, se nós não temos domínio sobre nós mesmos. Então precisamos aprender a ter domínio sobre essa carne. Como? Fazendo com que ela, mortificando ela sempre, a todo instante. Paulo entendeu que em nome de Jesus ele podia ir às nações, assim como ele fez. Mateus 28:18 está lá. Jesus diz: em meu nome poderás ir às nações. Bom, ele sabia que no nome de Jesus ele poderia expulsar os demônios, ele poderia curar os enfermos, como diz Marcos 16. Ele poderia exercer poder contra o império das trevas nas regiões celestiais. Paulo entendeu que ele, no nome do Senhor Jesus, ele poderia exercer toda essa autoridade, todo esse domínio. E quantas bênçãos? Bom, muitos de nós nos preocupamos com as bênçãos, não com o domínio e a autoridade. Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios sobre as bênçãos. Em Efésios 1:3 diz assim: Jesus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Bom, quando nós somos abençoados nos lugares celestiais, nós estamos falando de um outro tempo. Não é o nosso tempo, é no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Sim, é num ambiente onde as coisas que ainda não aconteceu aqui no tempo real já está acontecendo. Lá o Senhor já nos abençoou, ou seja, o nosso futuro aqui na terra é de bênção. Lá o Senhor já nos deu todo o domínio sobre o império das trevas. Então aqui eu só preciso exercitar essa autoridade e domínio. Temos muitos exemplos que a Bíblia traz sobre domínio, sobre governo, sobre autoridade. E esses homens e mulheres entenderam isso e conseguiram governar, ser influência no seu tempo, fazendo aquilo que o Senhor determinou para os seus dias, sendo isso um propósito de vida. Bom, quando nós somos abençoados, nós não precisamos nos preocupar. Quando entendemos que Jesus já nos abençoou, não precisamos nos preocupar. E se você entender isso, aí nós vamos realmente fazer menção ao que diz Mateus 33. Buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que isso quer dizer? É que se eu militar sobre as causas do meu Pai, do meu Deus, Ele vai militar sobre as minhas causas. Ou seja, eu estou ocupada demais para militar as minhas causas. Eu estou abrindo mão das minhas causas, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito, das bênçãos que o Senhor já me deu. Então eu me dedico às causas de Deus. E Ele se encarrega de me dar tudo aquilo que eu vou precisar ao longo da minha caminhada. Bom, se você entender que a bênção, que você já foi abençoado lá nas regiões celestiais por Cristo Jesus, então você não vai precisar se preocupar como será o seu futuro. Um exemplo clássico de reposicionamento que a Bíblia também nos mostra é a parábola do filho pródigo, registrada em Lucas 15. Bom, o filho mais novo exigiu do pai a parte da herança que lhe pertencia. Bom, o pai então dividiu entre os seus 2 filhos. O mais moço levou consigo, foi embora, gastou tudo o que ele tinha. Sim, gastou de forma errônea, com bebidas, com festas, com mulheres. Bom, até que um dia a fome chegou, a miséria chegou. E quando ele estava lá com fome, desejando comer a comida dos porcos, ele se lembrou que o pai dele, que tinha servos, que tinha o que comer.
Então ele disse: eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou lá, vou pedir perdão pelo que eu fiz, vou reconhecer o mal que eu causei e vou pedir para que ele me trate pelo menos como um dos seus escravos. Bom, um pai não quer que um filho tome uma posição de servo. E aí recebeu ele de braços abertos, deu a ele novas vestes, um anel, sandálias e reposicionou ele no lugar de filho, dando a ele uma grande festa, anunciando que seu filho estava de volta. E o irmão mais velho não entendeu. Não entendeu porque ele era imaturo demais. E aí a inveja tomou conta dele e foi reclamar com o pai. E o pai falou assim: meu filho, por que reclamas? Se tudo que é meu é seu, se você quisesse uma festa, era só fazer, nem precisaria pedir, era só fazer. Pois é isso que acontece quando nós não sabemos o nosso lugar. E esse filho, por ser tão imaturo, tão criança, mesmo sendo mais velho, não compreendeu a sua autoridade, o que ele tinha de autoridade diante de toda aqueles bens. E o que a Bíblia fala sobre filhos imaturos? Bom, lá em Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino ou criança, em nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Olha que coisa. Olha que coisa, quando nós não sabemos qual é o nosso lugar, todo lugar, qualquer lugar pode ser o nosso. Só que não vai ser um lugar de governo, só que não será um lugar de domínio, não será um lugar que o Senhor colocou, desejou para nós. Pense nisso. Pense se você sabe qual é o seu lugar, quem é você em Cristo e o que você deve fazer neste tempo, para que usais de autoridade no nome do Senhor, para que seja você uma bênção, um diferencial, para que você influencie essa terra com a influência que vem dos céus, para que você descubra dentro de si quais são as preciosidades que o Senhor depositou em você. Mas para isso, você precisa vencer as trevas que você carrega. Sim, todos nós precisamos vencer essas trevas, permitindo que a luz de Cristo brilhe dentro do nosso ser, permitindo que essa luz nos invada de uma forma que nos transforme. E aí sim nós conseguiremos ser governos, ter governo na nossa época. Pense nisso. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.